Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos. Glória a vós, Senhor. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram então perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: acaso os convidados do casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Dias virão em que o noivo lhes será tirado, então naquele dia jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, senão o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, senão o vinho arrebenta os odres e perde-se o vinho e os odres. Mas vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode aplaudir para valer. Vamos sentando e cantando com alegria. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Eu quero até mesmo iniciar esse momento com você, até perguntando assim, das pessoas que estão aqui, quem é que sofre? Quem está sofrendo? Talvez em casa muitas pessoas devem ter levantado, eu também estou sofrendo. E muitas vezes nós nos perguntamos, mas por que que eu sofro? Por que que eu tenho que sofrer? E começa aquela lamúria, começa aquela gritaria, porque eu estou doente, eu não sou curado, e por que que eu sofro demais? Aí cada um dá uma explicação, mas eu digo para vocês, a explicação está em Deus. Deus, Ele nos dá a explicação, o porquê do nosso sofrimento, e porque até mesmo que nós precisamos obedecer no nosso sofrimento. Que já ouviu? Quando alguém está sofrendo, a tendência, como eu disse há pouco tempo, é brigar com Deus. Em vez de se submeter, em vez de obedecer, briga com Deus. E tanta gente tem brigado com Deus. Brigado por causa do emprego que não tem, brigado por causa do casamento, por causa da dor que sente, por causa de uma doença, e nada dá certo na minha vida, e vai levando a vida desse jeito, só lamuriando, e ainda tem aqueles que até acabam abandonando o próprio Deus, abandonam Jesus, até mesmo porque Jesus curou outros e não me curou, então bate o pé, briga, e eu não vou mais para a missa, eu não quero mais saber de missa, e acabou esse negócio de Bíblia comigo, eu não quero mais saber dessas coisas, eu vou levar a minha vida do jeito que eu quero, porque afinal de contas, Deus me abandonou. E aqueles que ainda acabam acreditando dizem isso, Deus me abandonou. E aqueles que não suportam mais, acabam dizendo assim, Deus não existe. Aí acaba querendo fazer o quê? O suicídio, quer se matar, tudo mais. Mas veja o que é que a primeira leitura está nos falando.
Quem trouxe a Bíblia, pegue a carta aos Hebreus, que primeiro vai falando sobre o sacerdote, o sumo sacerdote. E ele quer mostrar que o grande sacerdote é Jesus. Veja o que é que ele diz aqui, olha. Todo sumo sacerdote, é Hebreus capítulo 5, para quem está com a Bíblia. Todo sumo sacerdote é tomado do meio do povo e representa o povo nas suas relações com Deus. Veja só, o padre José, que veio lá de Maringá, com a caravana dele. Ele foi tirado do meio do povo. Ele foi tirado, Deus o chamou. José, ele atendeu, passou pelo seminário, como os meninos que estão aqui, os seminaristas, estudou, receberam os ministérios de acólito e de leitor, como o Júlio e o Marcos, que receberam ontem. Depois foram ordenar, ele foi ordenado. Para quê? Para ele ficar entre o povo e Deus. Por isso que nós precisamos amar muito os padres. Eu não estou puxando a sardinha para o meu lado não, né? Mas eu quero dizer para você, ame o sacerdote que você tem. Porque até aqui está dizendo uma coisa, que ele se põe entre Deus e os homens, e os filhos de Deus, para oferecer sacrifício em expiação dos pecados do povo. Toda vez que um padre vem celebrar a missa, ele está se colocando entre Deus e o povo para tirar os nossos pecados, oferecendo um sacrifício pelos nossos pecados, pelo teu pecado. Porque você sabe que se nós morremos com o pecado, nós não entramos no céu. E veja o que é que o sacerdote faz. Ele se coloca entre você e Deus para pedir por você, para pedir pela sua salvação, para que Deus não venha levar em conta o seu pecado, para que seu pecado seja arrancado. E veja o que é que Satanás faz, né? Quer colocar o povo contra o padre. E tem muita gente aí que está assim, viu? E ali está dizendo, ele se oferece, ou melhor, ele oferece o sacrifício do povo e o seu também, porque ele também é pecador. Quem disser que tem um padre que não tem pecado, porque ao mesmo tempo que ele oferece pelo povo, ele oferece por ele também, porque ele é pecador. Aí, claro, né? Por que as pessoas se revoltam? Porque elas não admitem que um padre peque. Ele que consagra, ele que ministra o sacramento da confissão, mas ele também é pecador. Por exemplo, antes de começar a missa, eu chamei já ali o padre José. Disse assim, padre, eu quero me confessar. Aí me ajoelhei ali aos pés dele e falei os meus pecados. Aí eu disse assim, porque eu quero celebrar bem a missa. Porque eu sou pecador também. Não é novidade a mídia está mostrando que os padres são pecadores. Seria uma catástrofe se elas estivessem dizendo que os padres são santos. Mas são pecadores, a palavra está dizendo, o sacerdote é pecador, ele oferece sacrifício por ele e pelos outros. Mas por que ele está falando a respeito do sacerdote? Para mostrar que Jesus foi diferente. Jesus sim, que é o sumo sacerdote, que é o sacerdote por excelência, ele sim não pecou. Ele não tinha pecado. Agora nós sim, nós temos. Somos pecadores. Por exemplo, se eu cometesse um grande pecado aqui, um grande pecado, e viesse celebrar a missa, consagrar, fizesse a consagração, Jesus é consagrado.
Ou melhor, o pão e o vinho são consagrados, independente do meu pecado. Agora, eu vou prestar contas a Deus do meu pecado. Porque tem gente que diz assim: se o padre é pecador, como é que ele vai consagrar? Não, continua, é a mesma coisa. Ele pode cometer o pior pecado da face da terra, mas se ele se colocar ali no altar para consagrar, Jesus vem. Ele pode ser o maior pecador da face da terra, mas se você vier para ele dar o perdão, a absolvição, ele vai dar na pessoa de Cristo, independente do pecado dele. Agora, ele vai ter que confessar o pecado. Agora, se ele continua e vai pecando, vai celebrando missa, vai pecando, e morre do jeito que está, sem arrependimento, ele também vai receber o quião dele. Ele também vai para o inferno, com tudo o que ele fez. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para você, não é para você ficar com raiva do sacerdote, mas é para você amar o padre que você tem, pecador do jeito que ele seja, mas reze. Os padres também precisam de oração, mas só Jesus, o grande sacerdote, ele se colocou, quando ele veio aqui à terra, ele se colocou entre nós e Jesus e o Pai, pedindo por nós. Veja lá na carta aos Hebreus o que é que vai dizer. É que eu resumi todos esses versículos do capítulo 1 até o 6, eu resumi, depois vocês leiam, mas veja só o versículo 7, o que é que vai dizer? Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dá para entender, né? No tempo que ele passou aqui na terra, o que foi que ele fez? Ele dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que tinha o poder de salvá-lo da morte. Ele passou o tempo todo aqui, que ele está dizendo, elevando ao Pai preces e súplicas, clamando por quem? Clamando por você, para você não cair no pecado, para você ser inteiramente de Deus, com lágrimas. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio pedir por nós, ele veio pedir por mim, ele veio pedir por você, preces e súplicas com lágrimas. Eu imagino Jesus lá no Monte das Oliveiras, naquele momento que ele é levado pela tentação, até mesmo de largar tudo. Ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, não dá mais, eu estou, é como se ele dissesse: eu estou com medo, não dá, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas ele disse o quê? Mas seja feita a tua vontade. O anjo, no Evangelho de São Lucas, diz que o anjo veio, confortou, e ele foi para morrer, para sofrer. Mas aqui tem algo interessante. Não percam de vista o que eu estou dizendo, porque senão você não vai entender o que Deus quer falar. Aquele que tinha poder de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua piedade, mesmo sendo filho, olha, mesmo ele sendo filho de Deus, ou melhor, mesmo ele sendo Deus, aprendeu o que significa a obediência por aquilo que ele sofreu. Olha, mesmo sendo filho, ele aprendeu o que é a obediência por aquilo que ele sofreu. Aí você faz a pergunta: o que foi que ele sofreu? Gente, nós temos resumido a vida de Jesus, a morte de Jesus, apenas ao crucifixo. A gente olha para o crucifixo e diz: ele morreu por nós. Nós até já acostumamos, né, de olhar para o crucificado, né? A gente olha ali, se bem que ali está tudo. Mas antes de acontecer isso, vejam o que foi que aconteceu antes dele entrar nessa situação. Porque ali diz assim, que ele aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. Foi por meio do sofrimento que ele aprendeu a obedecer. Por isso que eu comecei dizendo: quem é aqui que sofre? Alguns levantaram, outros ficaram com medo, pensando que ia falar alguma coisa, né? Ficou com medo. Nós precisamos aprender a obedecer no sofrimento. Diga comigo:
Eu preciso aprender a obedecer ao Pai por meio do sofrimento. Tem muita gente que aprendeu a obedecer sem sofrimento. Não está sofrendo, está numa boa. Mas quando se depara com o sofrimento, começa a lamúria, a briga. E Jesus veio nos ensinar que também no sofrimento nós precisamos obedecer. Diga, eu preciso obedecer. Por meio do meu sofrimento. E eu até digo, se você não aprender a obedecer a Jesus por meio do sofrimento, você vai acabar indo no espiritismo para buscar solução para a sua vida. É o que aconteceu com muita gente. Se contaminaram no espiritismo porque na hora do sofrimento foram para lá. Outros foram para a bruxaria. Entraram na questão da bruxaria, porque se Jesus não soluciona o meu problema, eu vou na bruxaria, eu vou no pai de santo, eu vou na mãe de santo, eu vou no terreiro, eu vou oferecer sacrifício de galinha, de porco, sempre que não precisa mais oferecer esse sacrifício, porque Jesus é o próprio sacrifício. Por isso que nas missas onde nós sacerdotes celebramos, nós não colocamos aqui um carneiro, nem uma galinha, porque não precisa-se mais colocar. Antigamente, na antiga aliança, colocava cordeiro. Jesus se tornou o próprio cordeiro, por isso que João disse, eis o cordeiro de Deus, porque se Jesus não tivesse se oferecido em sacrifício, vocês podem acreditar que aqui estaria uma cabra aqui, um cordeiro aqui. Mas o que é que nós oferecemos? É o próprio Senhor que se oferece por nós, pela nossa salvação, para expiar o nosso pecado, é Ele mesmo. Mas voltamos ao que eu disse antes, como isso aconteceu? Quem tem a Bíblia, vamos lá para o Evangelho de São Marcos, capítulo 15. Aqueles homens levaram Jesus perante Pilatos, e começaram a discussão, dizendo, crucifica, crucifica. Só que Pilatos, ele não via motivo nenhum para que aquele homem fosse morto. Aquele homem é Jesus, né? Ele não via motivo nenhum para Jesus ser morto, para matá-lo. Mas eles insistiam. Vê lá, Marcos capítulo 15, versículo 16. Então o que foi que Pilatos fez? Mandou que os soldados levassem Jesus para dentro do pátio do pretório e chamaram todo o batalhão. Veja só, gente. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio e chamaram todo o batalhão. Eu sempre ficava intrigado, eu dizia, mas um batalhão, quantos soldados são? Sabe quantos soldados que eram? Eram mais ou menos 600 soldados. 600 soldados para bater em um homem só. Passaram a madrugada toda batendo num homem só. 600 homens, soldados. Naquele dia foi decretado até feriado para os soldados para baterem em Jesus. Gente, foi a madrugada inteira batendo em Jesus, batendo. E existia uma lei que dizia que eram 40 chicotadas menos uma, porque o judeu queriam ser fiéis, eles queriam ser fiéis à lei, então eles não queriam passar, tinha que ser 40, então eles davam 39, mas os romanos, eles não estavam preocupados com 40 não, eles passavam, então eles pegaram um chicote, na ponta com a bola de ferro, e na bola de ferro ainda tinha umas pontinhas, e ali começaram a bater em Jesus a noite, a madrugada inteira, olha, batendo, imagine 600 homens fazendo gozação de um homem só, que covardia, se 3 homens para bater em um, já é uma covardia, imagine 600, e veja só, veja a obediência de Jesus. Jesus não gritou, pai, olha o que estão fazendo comigo, isso é uma injustiça que o Senhor fez comigo. Não, ele ficou calado.
sofrendo. Aqueles homens batendo e fazendo gozação. Vamos agora para o Evangelho de São João, capítulo 19. Eu só queria pegar essa parte de Marcos, para nós vermos esse detalhe. Evangelho de São João, capítulo 19. Pilatos então mandou açoitar Jesus. É aquilo que eu disse, olha, chicotado, madrugada toda aqueles homens batendo. Quando um cansava, entrava outro. Gente, foi muito sofrimento. Qual é o seu? Qual é o seu? Você já apanhou desse jeito? E que direito você tem de brigar com Jesus? Qual o direito que você tem de brigar com Deus por causa do seu sofrimento? Por causa da sua unha que está doendo? Qual é o direito que você tem? Nenhum. E mandou açoitá-lo, e açoitá-lo. E aqui vai dizendo que, olha, os soldados traçaram uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça de Jesus e o vestiram com um manto de púrpura. Até esse detalhe a gente não para, né? Imagine uma coroa de espinhos, espinhos grandes, enfiando assim na cabeça de nosso Senhor, naquele momento. Só um detalhe, não vai dizer que ele era Deus e por isso ele não sentia nada. Ele era Deus, é Deus, mas ele é Deus e homem. A parte humana do Senhor sofria como você. Se eu pegar uma coroa de espinhos e enfiar na tua cabeça, a dor que você vai sentir é a mesma que de nosso Senhor. Ou talvez a dele, talvez não, a dele foi muito maior. E aquela coroa, depois de ter apanhado igual cachorro, porque nem cachorro apanha desse jeito, depois de tê-lo atado daquele jeito, e bateram, colocaram a coroa de espinhos. Veja, outro detalhe que nós muitas vezes não paramos para ver. Aproximaram-se dele e diziam: viva o rei dos judeus. Gente, depois de tanto sangue escorrendo no corpo, depois de tanta parte do corpo já tirada com aquelas bolotas que batia no corpo dele, eles ainda olham para Jesus e falam assim: olha o rei dos judeus aí, olha. Por exemplo, você fazer gozação de mim aqui, do jeito que eu estou, mas fazer gozação de uma pessoa que está com o corpo todo ensanguentado. Viva o rei dos judeus. Olha aí agora, vem rei dos judeus, vem cá agora, vem. Levanta o seu cetro agora. Você não é o rei dos judeus? A madrugada toda azucrinando no ouvido de Jesus. E batiam nele, aí aqueles batiam mesmo, 600 homens batendo. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus, olha só o detalhe aqui, olha. Quando Pilatos mandou açoitar Jesus, ele mandou bater em Jesus para ver se aquelas pessoas vendo o estado de Jesus não o matassem. Por isso que agora ele diz assim, olha, vejam lá, quem tem a Bíblia da CNBB que está assim, não sei como é que está na sua. Ele diz, olhai, eu trago aqui fora diante de vós para que saibais que eu não encontro nele motivo nenhum de condenação. Então Jesus veio para fora trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E eles disseram, eis o homem. Gente, naquela hora que eles disseram assim, eis o homem, Jesus estava amarrado, assim, com um manto vermelho nas costas, e a coroa de espinhos para dizer que era um rei, e Jesus estava ali, assim, ó, de cabeça baixa, e aquela multidão toda vendo Jesus daquele jeito, ele assim de cabeça baixada como eu estou, com uma cana aqui no meio, e Pilatos disse, eis o homem. Esses dias quando eu estava pensando nisso, eu fiquei imaginando, né? O corpo de Jesus era uma dor só. Olha o sofrimento dele. Uma dor só, ele ali assim. A humilhação de um Deus. Uma dor só. Você já imaginou quando você bate o seu pé
num degrau assim e arranca um pedaço da unha, que dor na unha, né? Ou quando você passa o joelho no chão, que dor, não é, no joelho? Quando você corta com uma faca, que dor. Assim no dedinho, pegue uma agulha e dê um furinho na ponta do dedo para você ver. Mas você faz assim. Mas só que esses exemplos que eu dei são dores. Por exemplo, uma dor no joelho, uma dor no dedo do pé. Ele era o corpo inteiro ali, olha. Ele poderia, gente, naquele momento Jesus deveria estar assim gemendo de dor. Ai, 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 mas ele estava submetido. Ele aprendeu a obedecer no silêncio e na dor, calado ali, olha. Ele poderia até levar uma prece para Deus Pai, dizendo: Pai, destrua esses homens que estão aqui. Mas ele estava ali, quietinho, submetendo-se. Ele poderia até dizer assim: que pai injusto. Mas ele ficou ali, submetido, amarrado, ali com toda a dor no corpo dele. Era uma dor só. E aqueles homens não tiveram compaixão, não. Quando eles viram, eles gritaram: mata, agora crucifica. Agora pode crucificá-lo. O que Pilatos tentou fazer, levar eles à emoção para dizerem: não façam mais nada. Ele disse: não, agora crucifica. E Pilatos não queria crucificar. Ele disse: se você não crucificar, nós vamos dizer para César. Aí pelo respeito humano, Pilatos foi e mandou crucificar. Agora que vem a coisa, depois de todo esse sofrimento, imagine, apanhou a noite inteira, depois de todo aquele sofrimento, ainda carrega uma cruz nas costas. Que força que aquele homem tinha, que força que Deus tinha, gente, para carregar toda aquela cruz. E carregou. E quando chega lá no Calvário, colocam a cruz, só aquela haste, a parte vertical, não, horizontal, e ele deita ali em cima, e segura na mão de Jesus e crucifica aquela parte, a parte direita, a parte esquerda. Depois amarram ele, a cruz, essa parte vertical, como eu falei, horizontal, quer dizer, puxa. Imagine ele sendo puxado até em cima, puxou até em cima, para colocar na arte vertical. E quando aquela parte horizontal entra, eles soltam de lá, imagine, né, o peso todo do corpo dele, vindo até embaixo, para ficar mais ou menos daquele jeito que está ali. E agora, os pés. Já sentiu tanta dor nos braços, no corpo inteiro, nas mãos, agora nos pés. Olha lá os pés. Mais uma dor. Sabe que horas foi que ele foi crucificado? 9h da manhã. Sabe que horas que ele morreu? Às 3h da tarde. De 9h da manhã até às 3 da tarde, só sofrimento de nosso Senhor. Só sofrimento. Não teve anestesia não, viu? Não teve anestesia para aliviar a dor, não. De 9 da manhã, todo dia na sua casa, quando chegar 9h da manhã, você lembre: agora foi o horário que Jesus foi crucificado. E vá meditando de 9h da manhã até as 3h da tarde. De 9 até as 3, amarrado, pregado numa cruz. Vocês estão vendo como foi que ele nos ensinou a obedecer através do sofrimento? E terminando ali a carta, vai dizer assim: agora ele pode vir em socorro às nossas necessidades, porque ele sabe o que é o sofrimento. Olha, não adianta ninguém dizer que Jesus não sabe o que é o sofrimento, que ele sabe. Ele sabe muito bem qual é a sua dor. Ele sabe muito bem o que é que você está vivendo. Até você que está aqui em cima dessa cadeira aqui.
Jesus sabe a sua dor. Estou vendo você aí submissa. É justamente dessa forma que o Senhor quer, olha. Vocês estão vendo? Quem está em casa deve estar vendo ela ali em cima. Eu nem sei o que é que ela tem. Tem algum problema. Está deitada em cima da cadeira. Dessa cadeira, que é a cruz dela. Tem gente que está numa cruz dessa, que não quer ver nenhum padre na frente, que não quer ver, nem saber de Jesus, e está brigando, está blasfemando contra o Senhor. Ela está na atitude de nosso Senhor. A atitude de nosso Senhor é essa: submissão à vontade de Deus. Sabe por quê? Satanás quer que você blasfeme contra Deus no momento da dor. O maior triunfo de Satanás é quando alguém está numa atitude de dor, de sofrimento, e olha para Deus e diz: é culpa tua, por que o Senhor não me tira daqui? Olha, quem faz isso é o diabo, não é os filhos de Deus. A nossa atitude é de aguardar a manifestação de Deus. Aí que está o valor do sofrimento. Você que está aqui, você está unida a Jesus na cruz. Aí que está o valor do sofrimento. Quando ela deitada dessa forma, ela está unida a Jesus que ficou na cruz e não blasfemou contra o Pai. E perdoou ainda. E aguardou a manifestação do Pai. Tanto que ele morreu, mas depois ele ressuscitou. A glória veio depois. A glória virá depois. É por isso que eu digo, olha, se o Senhor não te tirar desta cadeira aqui na terra, no céu você não vai ter cadeira nenhuma. Lá você não vai andar deitada, você vai andar como nós. Ninguém vai te carregar. Ninguém vai carregar você. Gente, se nós não entendermos isso, nós vamos ficar blasfemando contra Deus. A vontade é de Deus. Ele, quando chegar no momento, Ele vai fazer. Teve muita gente que levantou de uma cadeira de rodas para manifestar até mesmo o poder de Deus, mas tem outras que vão ficar e que estão ali na submissão. Mas é preciso entender, o meu sofrimento é purificação também. Você sabia que quanto mais nós sofremos aqui na terra, nós diminuímos o nosso tempo no purgatório? Porque tem gente que acha que vai direto para o céu, né? Olha, para ir direto para o céu tem que ser muito santo, tem que morrer sem pecado para entrar no céu direto. Como nós estamos sempre pecando com os olhos, eu nem estou falando de pecado mortal aqui, né? Porque nem vou falar, pecado mortal já vai direto para o inferno logo, não vai nem tomar um suquinho na ida, para dar uma paradinha para tomar suco, não vai direto. O que morre com pecado mortal. Mas como nós estamos sempre com nossos pecadinhos aí, né? Uma fofoquinha, alguma coisinha ali. E a gente precisa até confessar esses pecados também. A igreja fala, no sacrifício da missa, nós já recebemos o perdão dos pecados veniais. Mas a igreja ensina que é bom também buscar um padre para confessar. Buscar. Mas nós estamos cheios de pecados veniais. Cheio, lotado, ó. Morreu, vai para o purgatório. Pagar os pecados, porque ninguém entra no céu sem pecado, com pecado, quer dizer, só entra sem pecado. Morreu com pecado venial, vai para o purgatório passar um tempo lá. Tem gente que está lá, ó, desde o início do mundo, viu? Até o dia do juízo final. E o nosso sofrimento, por exemplo, o seu sofrimento, Deus está diminuindo o seu tempo no purgatório. Por isso que os santos ficavam dizendo: Senhor, nenhuma cruz. Eles ficavam dizendo: tem que ter cruz, tem que ter sofrimento.
Eles não eram bobos. Primeiro que eles queriam se unir a Jesus. E segundo que era para diminuir o tempo deles no purgatório. Por isso que a igreja decreta muitos santos aí. Santa Baquita, por exemplo. Aquela menina que sofreu, que só Deus é quem sabe o sofrimento daquela menina. Foram 110 ou 140, eu não me lembro direito, cortes no corpo dela que ela tomou, porque ela era escrava. E sabe o que foi que ainda fizeram? Colocaram foi sal. Aqueles homens cortavam, aquela mulher cortou na barriga dela, e depois 100 e poucos cortes, colocou sal ali para abrir mais ainda, e deixou ela em cima de uma cama durante 1 mês, sem direito a tomar remédio nenhum. Ela e as amigas dela, e na coxa também, tanto que quando ela morreu, que foram ver o corpo dela, ficaram espantados de ver tanto corte no corpo dela. Como que aquela menina suportou tanto? E só caladinha, e perguntaram para ela: e se você se encontrar com aqueles homens que te cortaram e te fizeram tudo isso, o que é que você faz, Baquita? Ela disse assim: eu me ajoelharia nos pés deles, beijaria os pés deles e agradeceria por tudo que eles me fizeram, porque se eles não tivessem feito aquilo por mim, eu não encontraria nosso Senhor. Isso é sofrimento. Tem gente aí revoltada, brigando, discutindo. Ah, porque roubaram isso mesmo, porque roubaram aquilo. Ele que vá para o quinto dos infernos, que morra, não quero ver esse cara pintado na minha frente. E a Baquita disse: eu beijaria os pés dele. Beijaria os pés. Quando ela começou a se formar como moça, que os seios dela começou a aparecer, o carrasco dela, que não era patrão nenhum, era o carrasco, estava conversando com a esposa, quando viu os seios dela, ficou com raiva. Sabe o que foi que ele fez? Disse: vem cá, menina. Ela veio e se ajoelhou, porque o escravo se ajoelhava, se ajoelhou ali. Sabe o que foi que ele fez? Pegou os seios dela aqui, ó, aí. Mulher sabe o que é isso, né? Ó, apertava, e ela ali, ó, porque ela não podia gritar, porque se ela gritasse, tomava chicotada. No dia seguinte, o patrão chamou novamente e apertou. Ela disse que depois que ele apertou, ela ficou totalmente lisa. Ficou lisa. E ela não contava isso para ninguém por vergonha. Só foi contar quando ela estava velha. Aquela senhora ali também, né? A cruz dela é a mão. Olha a mão dela ali, ó. Mostra assim a mão da senhora, ó. Esses dias no acampamento ela foi lá na minha sala para confessar. Aí antes da confissão eu perguntei para ela: mas o que é isso na mão da senhora? Mostra aí, até para a câmera pegar. O que é isso na mão da senhora? Ela disse: quando eu era nova, eu trabalhava numa fábrica, aí minha mão entrou lá nas máquinas e na mão dela, ó. E ela dizia que o médico abriu aqui a barriga, né, e colocava a mão dela aqui na barriga para cicatrizar, e na medida que ia cicatrizando, eles pegavam, como era, uma tesoura, ia cortando assim. E quando cortava, ela disse que era uma dor muito grande. Aí ela falou uma expressão que eu achei linda. Ela disse: padre, na hora que aquele médico começava a cortar a minha mão, eu me lembrava de nosso Senhor. Eu me lembrava de Jesus. Tinha tudo. Ela teria tudo para blasfemar contra Deus. Novinha, 20 anos, não foi? Com 20 anos. De 15 em 15 dias o médico vinha lá e cortava, né? Cortou lá de cá, depois o outro lado. Ela disse: padre, quando o médico chegava, eu já ficava com medo daquele médico, que ele vinha para cortar aqui. E disse que de tanto ela ficar com o braço assim, isso aqui ficou grudado e teve que cortar aqui também. Ela aprendeu a sofrer.
E quando ela entrou lá na minha sala, entrou rindo, sorrindo. Oh, padre, que maravilha, o senhor aqui, não sei o quê. Olha a mão dela. Eu estou dizendo para a senhora, por a senhora não ter blasfemado contra Deus, e por a senhora não ter ido para macumba ou atrás de outras coisas para resolver o seu problema, essa mão vai ser restabelecida no céu. A senhora vai ter uma mão nova, para a maior glória do Senhor. Eu falei do sofrimento de Jesus, eu nem sabia que ela estava ali, eu bati o meu olho nela agora. São essas duas que estão aqui, olha. Aprendendo a obedecer a Deus no sofrimento. Aprendendo a obedecer a Deus no sofrimento. Sim, Senhor, aqui estou. Aqui estou, meu Deus. Eis que vim para fazer com prazer a tua vontade, meu Deus. Mas blasfemar contra o Senhor eu não vou. Satanás blasfemou. Ele foi arrogante, mas eu não. Eu sou filha que sofre, mas que sofre, e Jesus vem em socorro dela. Quem foi que deu força para ela naquele sofrimento? Foi o próprio Jesus, porque ela não teria força para suportar a dor que ela teve, não. Mas quando ela dizia assim, olhava para Jesus e se unia ao sofrimento de Jesus, ela encontrava força para suportar aquela dor. Olha hoje, ela está ali, olha, com a mão daquele jeito, mas foi fiel a Deus. Gente, tem quantos já abandonaram a igreja por causa do sofrimento? Por causa do sofrimento com o marido, por causa do sofrimento com a esposa, por causa do sofrimento com o irmão, por causa do sofrimento com o padre, por causa do sofrimento, por causa só disso, porque Jesus não me curou, então eu fui para outra igreja, porque Jesus não me cura aqui, então fui buscar Saravá não sei aonde, Pemba não sei aonde, e agora estão escravos de Satanás, porque foram buscar lá. E o demônio até que curou alguma coisa e deu outra doença para a pessoa voltar de novo para ele e se tornar escravo dele. Tem gente que se tornou escravo do demônio. Nós não somos escravos do demônio, nós somos filhos de Deus. O Senhor fez isso por nós, Ele nos libertou, nós somos filhos do Senhor. Nós não vamos abandonar Jesus para ir atrás de porcaria, não vá. Dê o seu testemunho, dê a sua fidelidade a Deus, seja fiel até a morte. Como uma Santa Baquita, como é seu nome? Claudineia, como a Claudineia, como Marli, Maria, como Dona Maria e tantos outros. Não abandonaram, aprenderam a obedecer a Deus no sofrimento. E quando se obedece a Deus no sofrimento, se ganha a recompensa. Aqueles que souberam obedecer no sofrimento terão a sua recompensa. Mas também aqueles que não souberam terão a deles também. Mais uma vez eu digo, eu não sei qual é a sua dor, mas não é motivo para você brigar com Deus, porque Jesus sofreu a madrugada inteira, e foi crucificado às 9 horas, e foi morrer às 3 da tarde, sem nenhuma anestesia. Por causa de quem? Por causa de você. Ele não precisava passar por aquilo, mas por amor a você, por amor a Ângela, por amor à irmã da Ângela, a sobrinha que está ali, por amor a você, por amor a mim. Quem sou eu para brigar com Deus? Quem sou eu para ficar brigando com o Senhor? Quem sou eu? Pó, miséria. Filho de Deus, sim, mas quem sou eu? Qual é o seu sofrimento? Fique em pé agora. A palavra vai dizer assim,
que Ele ofereceu lágrimas e os seus sofrimentos por cada um de nós. E diz assim: Ele tornou-se causa de salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Porque Cristo, no dia de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que tinha poder de salvá-lo da morte. Isaías 53 vai dizer que Ele carregou sobre o madeiro os nossos sofrimentos. Levante seus braços agora, sem murmuração. Agradeça a Deus primeiro, porque você é filho de Deus. Feche seus olhos e agradeça. Não importa o que você está tendo, o que você está sofrendo, agradeça primeiro a Deus por você ser filho. O Senhor te salvou, você foi salvo pelo Senhor. O resto é só acréscimo. Agora, depois de agradecer ao Senhor por você ser filho, apresente agora a Ele seu sofrimento, porque o Senhor tem poder de curar e nos salvar. Ele tem. O Senhor tem o poder de nos curar, de nos libertar de toda a opressão, porque sobre o madeiro Ele carregou todos os nossos sofrimentos. Mas aqueles que obedecem, aqueles que fazem a vontade dEle, aí o Senhor se compadece muito mais e vem em socorro, e vem em auxílio. E é isso que eu estou clamando agora, Senhor. Sim, a tua misericórdia, Senhor, a misericórdia do teu povo. Eu que sou sacerdote e que foi constituído por ti, Senhor, para clamar e pedir pelos seus. Estou pedindo agora pelos seus, Senhor, por tanta gente que está sofrendo, que está passando pelos seus sofrimentos, Senhor, e que querem hoje a libertação. Estou pedindo que o teu sangue seja derramado no nosso meio. Vá orando agora no Espírito, clame a Deus no Espírito. Você que já ora em línguas, ore agora na obediência, na submissão ao Senhor, se submetendo àquele que é digno de toda honra e de toda glória. Sim, Senhor, eu quero te apresentar agora, Senhor. Eu me ponho diante de ti e quero apresentar aqueles, Senhor, que no momento do sofrimento acabaram perdendo a fé e se desviaram, Senhor. Acabaram se desviando e foram atrás de bruxarias, e foram atrás do espiritismo, foram atrás da macumba, Senhor, para buscar a solução para os seus sofrimentos. E acabaram te abandonando, e que estão aqui ou que estão em casa, e no poder do nome de Jesus eu ordeno agora, aqueles que estão escravos de Satanás, eu ordeno agora pelo poder do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, pelas suas 5 chagas, eu ordeno, seja liberto em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, de toda a escravidão, que todas as potências do mal se dispersem agora do nosso meio. Eu estou ordenando aqueles que estão passando por sofrimento, você que tem sido atormentado por perseguição, o inimigo tem te perseguido, porque você tem tentado até largar essas coisas, e o inimigo tem te perseguido. Em nome de Jesus eu te ordeno, espírito maligno, sai da vida dessa mulher, sai da vida desse homem. Você não tem mais poder, porque Jesus, o sumo sacerdote, o Senhor que obedeceu, Ele já nos libertou. Ele nos libertou. Sim, Senhor, liberta o teu povo, Senhor, de toda escravidão, Senhor, de toda opressão. Isso, continue orando no Espírito, e vá pedindo agora que o sangue do Senhor te liberte, pois Jesus Cristo é o Senhor. Estou clamando agora o sangue do Senhor sobre todos os seus, sobre todos aqueles, você que estava escravo de Satanás. O Senhor me mostra uma pessoa que tem tentado resolver os seus problemas indo atrás de passes,
Você já recebeu muitos passes, e você ainda não se convenceu que o inimigo está te escravizando, mas hoje o Senhor te liberta. A libertação tua aconteceu agora, porque Jesus Cristo é o Senhor. Você que estava contaminado, no seu estômago, na área do seu estômago, você vem sentindo muitas dores, e o Senhor vem dizendo que essa contaminação você adquiriu naquele dia que você comeu aquelas comidas lá no espiritismo, na macumba, e você nunca que consegue se curar disso. Você já procurou até os médicos, mas no nome de Jesus seja liberto de todo o problema no estômago, porque Jesus Cristo é o teu Senhor. Ele é o Verbo encarnado, Ele é o Filho de Deus que veio nos libertar. O Senhor está curando pessoas agora com problema no ouvido. O Senhor está te libertando agora e curando você desse problema no seu ouvido. Você está até ouvindo um zumbido no seu ouvido. É a libertação que o Senhor está fazendo em você, porque Jesus Cristo é o teu Senhor. Engraçado, você já estava até querendo ir nesses outros lugares para tentar solucionar o problema do seu ouvido, mas graças a Deus você está aqui, você está ouvindo, e o Senhor agora faz essa libertação em você. Obrigado, Senhor. O Senhor está libertando pessoas de maldição. Lançaram maldições contra você, e você acabou absorvendo estas maldições. Você esqueceu que o Senhor é o Senhor da tua vida. Você ficou dando ouvido demais a esses tipos de maldições, mas o Senhor agora te liberta também, pelo poder do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja liberto em nome de nosso Senhor. Obrigado, Senhor, por toda a libertação. Obrigado, Senhor, por toda a graça. Eu clamo também, Senhor, a presença dos seus anjos, São Miguel Arcanjo. Eu clamo a presença da Virgem Maria nesse momento. Sim, Virgem Santíssima, a senhora que recebeu a missão do Pai de pisar na cabeça da serpente, pisa agora, mãe, na cabeça da serpente. O Senhor me mostra uma pessoa que está sendo liberta do problema de homossexualismo. O Senhor está libertando você agora. Assuma essa libertação sua, porque Satanás estava escravizando você, mas no nome de Jesus agora seja liberto, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, Senhor, bendito seja o teu santo nome. Levante os seus braços agora e ore com mais intensidade. O nome de Jesus é proclamado, o nome de Jesus é anunciado agora. Uma mulher que estava pedindo pela gravidez, que você não consegue, o Senhor está concedendo essa graça para você também no dia de hoje. Sabe por quê? Porque foi uma maldição que lançaram contra você. A tua mãe disse que você nunca ia ter filhos, e você acabou ficando com medo disso. Você pegou isso que sua mãe falou, essa maldição que ela falou, que você nunca ia ter filhos, e o seu desejo é tão grande que você não consegue ter, mas em nome de Jesus, que essa maldição agora seja tirada, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por toda a graça. Obrigado, Senhor, por toda a manifestação do teu poder. Obrigado, Senhor, pela tua graça, porque tu estás conosco. Tu és o eterno sacerdote, Senhor. Se por causa dos teus sofrimentos, Senhor, nós nos unimos a ti também, Senhor, na obediência, e aqueles que obedecerem ganharão a salvação. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Quem trouxe a água para ser abençoada, é só apresentar. Você também que está em casa, apresente, porque a bênção do Senhor, ela vai além fronteiras. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água, que vamos usar confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação,
para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Levanta-te, Deus, no nosso meio. Vem, Senhor Jesus, e dispersa toda a ação do mal. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.